Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Fernandes e vamos aqui iniciar a parte 2, a parte da teoria que estamos trabalhando, administração e situações gerenciais. Espero que você já tenha assistido a parte 1. Se não assistiu, vou deixar aqui para você, clique aqui e vai direto para a aula 1. Lógico, dá para assistir a aula 2 aqui sem problema nenhum, mas é uma sequência. Show! Levanta e vai. E antes de qualquer coisa, aquele recado de sempre. Aperta o sininho, se inscreve, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha, que com isso você ajuda esse canal a crescer, para que a gente consiga ajudar mais pessoas aí, porque você já percebeu que o curso aqui é totalmente gratuito. E tem muito conteúdo para você aí, já percebeu, né? É conteúdo demais. E eu já vou deixar também aqui agora, nessa sequência, já a playlist completinha de todas as aulas de administração, conhecimentos técnicos, ética, exercício, plano de estudo, tudo aqui para você. E hoje vamos aqui com a parte 2. E logo mais, assim que eu terminar a teoria, eu vou postar os exercícios. Vai ser uma bagatela de exercício trabalhando a administração e situações gerenciais. E por último, gostaria de pedir para você, caso tenha interesse, de nos seguir aqui no Instagram. Vai aparecer aqui para você, está aparecendo aí, Segue lá. Fica à vontade para mandar um direct se tiver dúvida. Se você tirar um print da tela e postar no seu Instagram, no seu story, me marca, porque eu repasso para o meu. Fico muito agradecido. Show de bola? Então, já falei demais. Vou soltar aquela vinheta marota e a gente já começa detonando exatamente de onde eu parei da última aula. Beleza? Levanta e vai! Show de bola, queridos. Então já estamos aqui. Para você que estava acompanhando, só vou voltar um slide para você verificar que exatamente eu parei aqui, terminei essa parte. E agora a gente já começa os níveis organizacionais. Então, a partir de agora vamos estudar essa hierarquia dentro da organização. Quais seriam essas hierarquias, como que cai na prova, o que eu preciso saber para a gente marcar e a gente já detona. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa saber que existem 3 níveis organizacionais. Então nós temos 3 níveis: o estratégico, o tático e o operacional. E antes de qualquer coisa, já anota esse quadrinho que está aqui, esse aqui é super importante. Por quê? Porque a administração é aplicada a toda a organização, seja qual for o nível. Então, senhores, tem questão aí, que eu já me deparei com elas, que eles estão dizendo que a administração apenas se aplica ao nível estratégico, ou ao tático, ou ao operacional, por aí vai. Mentira, mentira. É a banca querendo te prejudicar. E você não vai cair nessa pegadinha. Por quê? Porque está aqui, já está descrito para você. A administração é aplicável a toda a organização, ou seja, alcança todos os níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional. Anota essa questão aí, questão muito boa de prova, beleza? Já garanti um pontinho aí. Agora vamos analisar cada um desses níveis. O que é, para que serve, como é que é, se é com farinha, se é com açúcar, como que a gente come isso aqui? Amigos, brincadeiras à parte, vem comigo. Vamos começar com o vermelhinho aqui, que é o nível estratégico. O nível estratégico são as pessoas com autoridade para definir o rumo da organização. E quem é que define o rumo da organização? Meu amigo, é o chefe, é o dono, é o proprietário, é o CEO, é aquele com poder máximo dentro da organização, dentro da empresa. Então, nesse nível, as decisões estão focadas no ambiente externo e no longo prazo. Exemplo: CEOs, Chief Executive Office, presidentes e diretores da organização. Então, ao falar do nível da organização,
no plano estratégico, que está bem aqui, ó, aí, ó, no topo aqui da pirâmide, ó, tá vendo meu dedo tocando nele aqui, ó? São aqueles que mandam prender e soltar. Se a gente falasse da República Federativa do Brasil, de quem que estaria aqui? O presidente, os ministros, o STF, por aí vai. Só para fazer um comparativo para você enxergar. Ok? Então, nível estratégico é quem manda. Beleza. Depois eu tenho aqui o nível tático. No nível tático, é o intermediário aqui, exerce um papel muito importante de coordenação dos empregados do nível operacional. A área de atuação corresponde apenas a um setor, departamento, sendo atividades realizadas com foco no médio prazo. Pessoal, eu estou grifando aqui para vocês a questão de longo prazo, médio prazo, porque tem questão que trabalha isso aqui, tá? Então dá uma grifada forte aí, ou circula, você passa seu marca-texto aí, tem questão falando, dentro do nível organizacional, quais decisão a longo prazo estaria onde? Qual nível? Então, estratégico longo prazo, porque é aquela decisão superior. O tático médio prazo. E aqui, pessoal, o nível tático, ele está aqui no meio, ó. É uma zona intermediária. E quem estaria aqui? Os gerentes. Show de bola? Beleza. Operacional. Olha aqui no operacional. Operacional é o chão de fábrica, é quem faz acontecer, é quem põe a mão na obra. Olha aqui, ó, chão de fábrica. Trata do nível administrativo mais baixo. Esse nível é ocupado pelos supervisores. Eita, professor, você riscou aí, ficou ruim de ler. Então já está aqui, ó. Supervisores. Quem mais que está aqui? Olha só. E é responsável por acompanhar a execução das tarefas e atividades cotidianas. Então, como a gente fala em níveis organizacionais e no quesito chefia, show? Então, estratégico, então, acompanhar aqui, ó. Estratégico manda quem pode. Aqui eu tenho gerentes e aqui embaixo eu tenho aqui os supervisores, que vão coordenando ali os funcionários ali naquela parte inicial. Falou nível organizacional, salvou. Estratégico são os caras aqui, ó, que vão pensar na coisa, fazer acontecer. Tático, aqui, tático, é a pessoa que vai operacionar tudo ali. E o operacional são os supervisores que vão fazer acontecer. Acredito aí que com esse slide aí você consegue acertar as questões e com a explicação ficou bem tranquilo. Próximo tópico aqui, vamos trabalhar a ideia do processo administrativo como um todo ou funções administrativas. Então se liga, pode cair na sua prova com nomes diferentes. Pode cair como funções administrativas ou pode cair como processo administrativo. Caiu um desses nomes, você vai lembrar do PO, aqui ó, PODC, planejamento, organização, direção e controle. Como cai na prova? Essa parte bem introdutória mesmo aqui das funções administrativas ou processo administrativo. Cai assim, a função administrativa é composta pelo quê? Então ele joga essa pergunta para você. E aí você tem que lembrar do PODC. Lembre-se que esse PODC, conforme está no desenho aqui, ó, ele é cíclico. Então, ó, ele é cíclico. Ele sempre vai girando. Ou seja, ele é dinâmico. Ele não é estático. Então, de novo, aqui olhando para minha cara, deixa eu olhar para você. Ele é cíclico. Olha lá, ó, cíclico. Show? Ele é bem dinâmico e não é estático. Então é como se estivesse em movimento toda hora mudando. E você tem que acompanhar esse movimento. É a roda, ela tá ali, ó. Gira, 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 girou. Gira, 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 girou. PODC não acabou. Gira, 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 gira. PODC
não acabou e não travou, porque gira, gira, gira. Captou a ideia? Depois você comenta aí se gostou da música, se eu posso me candidatar ao The Voice Brasil. Lógico, pessoal, se também quiser, tem uma versão em inglês, né? Canto em inglês também. Quer ver uma palhinha? Let's get along. Marvin Gaye, para quem conhece. Então depois comenta aí se eu posso me inscrever pro The Voice Mundo. Brincadeiras à parte, vamos aqui, pessoal, continuar. Olha só. Então, salvou essas informações, cíclico, dinâmico, não é estático. E é um ponto importante que você anote isso aqui, ó. As funções administrativas ou processo administrativo não são isoladas. Olha só, elas não são fechadas por si só. Cuidado com questão assim. A CESP ama colocar questões assim elaboradas no português para te derrubar, mas é coisa bem simples. Então ela vai dizer assim, ó, o processo administrativo, mais conhecido como funções administrativas, atuam de forma isoladas. Questão errada, porque você vai lembrar, gira, 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 POTC. Lembra, viu? Porque eles estão ali interligados. E elas estão, até que está aqui, ó, interligadas e atuam de forma cíclica e interativa. Então é cíclico, dinâmico e interativo, não estático. Em todos os níveis organizacional, estratégico, tático e operacional. Outra questão CESP, vou colocar aqui, ó, bem aqui em cima, ó, uma sirene para chamar sua atenção. E eu vi num comentário de alguém aí falando que essa sirene aqui era a sirene do PT. Não, não, não. É a sirene para te chamar a atenção. Eu não tenho aqui ideologia política nenhuma nos meus vídeos, pelo amor de Deus. Então, queridos, presta atenção aqui, a sirene tocando aí para você. Essas funções administrativas, o processo administrativo, eles vão atuar, eles vão estar presentes em todos os níveis organizacionais, seja o campo estratégico, seja o tático ou operacional. Não esquece disso. Ele o PODC gira, 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 PODC, ciclo dinâmico, beleza? E interativo, se você quiser. Cada hora a música vai aumentando um pouquinho, mas gira, gira, gira. Show? Anotou isso aí? Questão boa de prova. Vai cair para vocês algo em cima disso aqui. Porque são várias questões aí no seu edital de administração. Slide super importante. Vamos adiante aqui. Ok, vamos falar um pouquinho aqui do que é cada um. Do que é o planejamento. A organização a gente já falou um pouco. Da direção e do controle. Veja você que eles são cíclicos, já cantamos a música, não vou ficar repetindo para você não me xingar aí. Só que agora a gente tem que entender um pouquinho de cada um, porque a banca, a CESP, ama fazer comparativo. Então vamos lá. O planejamento, pessoal, olha, planejamento é planejar, é o responsável por dar um rumo à organização por meio de formulação de objetivos e meios para alcançá-lo. Então eu vou planejar, eu quero passar no concurso do IBGE. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que ter um plano de estudo, eu tenho que escolher um bom professor que me ajude e por aí vai. Você está planejando. A principal consequência do planejamento são os planos. Planejamento, plano. Os planos são o produto resultante do processo de planejamento. A CESP andou cobrando isso daqui. Ele disse que o planejamento era um meio no qual o plano era secundário. A questão embananou e derrubou muita gente aí porque não se atentou. Show? Então, planejamento tá aí para vocês. A organização que a gente vem falando até agora, desde o começo, enfim, é responsável pela distribuição das tarefas e recursos. Então a organização vai organizar. Organizar o que? As tarefas, os recursos. Preocupa-se ainda com a atribuição de responsabilidade e de autoridade. E amolda a estrutura organizacional. Então isso é a organização. Então vamos lá, eu quero estudar para
o IBGE. Eu quero estudar para o IBGE. Beleza, você quer estudar para o IBGE. E aí? E aí, eu preciso planejar. Como é que vai ser meu plano de ação? Será que eu continuo assistindo? Será que esse canal Levanta e Vai, esse tal de professor Roberto aí, é bom? Será que eu posso confiar nele, me pautar no estudo gratuito aí no YouTube? Então você está planejando. Ou você pensa, não, tudo que é gratuito não presta, não, eu quero comprar, porque eu aprendi que nada que é, entre aspas, de grátis, presta. Já escutou essa conversa? Já ouvi muito isso aí por aí. Então, você está planejando, eu vou estudar ou não vou estudar? O que é gratuito? O que vem de graça pode me ajudar? Ou eu sempre tenho que comprar um curso, ir lá no cursinho, acessar aqui pelo site, comprar um cursinho, pagar aqui 300, 100, não sei. Enfim, é isso, você está planejando. Quais vão ser as consequências desses meus planos? Será que adquirindo curso ou indo para o gratuito no YouTube vai dar certo? Beleza. Depois do planejamento, você vai organizar. Eu escolhi então estudar pelo YouTube. Vou começar pelo esse canal Levanta e Vai. Vou pegar uma playlist, vou organizar os tópicos, os temas que eu preciso e vou atribuir aqui etapas. Então eu vou começar por ética ou por conhecimentos técnicos. Você está organizando ali o seu planejamento. Captou a ideia? Show, volta aqui. Vamos então aqui para a direção. Quando eu falo de direção, é o responsável por conduzir as atividades das pessoas rumo ao objetivo organizacional. Então a direção, pessoal, lembra, direção. Eu vou dar uma direção ao objetivo da organização. Segundo Chiavaneto, pessoal, esse nome vai aparecer sempre, muito, porque é um brasileiro aí que as bancas amam cobrar, tá? A função de direção se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seu subordinado. Dentro dessa função, estudamos aspectos como liderança, orientação, assistência à execução, comunicação e motivação. Professor, então a direção é isso. É isso, pessoal. Então eu estou tentando colocar para vocês aqui, só volta aqui rapidinho. Se você perceber, eu estou tentando colocar para vocês sempre palavras-chave dos tópicos. Conforme eu conversei com você lá no primeiro vídeo, eu estou sendo bem sucinto. Eu estou fazendo, pessoal, de coração, tripa coração aqui, para ser bem direto na veia. Estou indo aqui, na veia, na jugular. Então você pode ver que eu não fico trazendo os pensamentos da doutrina, porque na faculdade é isso que a gente estuda, os pensadores, como é que funciona, a parte histórica. Aqui não, estou indo direto na jugular, tipo vampiro, meu irmão, para sugar o sangue, para que você acerte as questões. Então por isso que eu estou colocando dessa forma. Tento facilitar a sua vida. E aí, controle. Quando a gente fala do controle, o nome já ajuda, controle. Responsável pela comparação entre os objetivos traçados e os resultados obtidos, bem como pela adoção de ações corretivas. O propósito básico do controle é assegurar que as coisas aconteçam conforme o planejado. Então, onde você percebeu que eu deixei grifado aí, primeiro de tudo, na sua anotação já grifa também. Tranquilo? Beleza. E aí, olha só, o propósito básico do controle é assegurar que as coisas aconteçam. Então, eu estudei agora, então agora me preparei, então agora eu vou ter que ser aprovado, tem que ter um controle disso. Tranquilo? Então, copia aí e vamos que vamos. Levante e vai, vamos para cima aí. E agora, queridos e queridas, vamos aqui analisar essa parte. Essa parte também é um pouco tranquila, eu já coloquei para vocês as palavras-chave. E olha só, o que você precisa lembrar no planejamento. Então olha aqui, planejamento. As palavras-chave: programar, definir, estabelecer,
escolher. Afinal, estou planejando. Então, qualquer questão da CESP tem que ter essas palavras para indicar planejamento. Ou ela vai colocar algum sinônimo de programar, definir, estabelecer, escolher. Ela vai colocar algum sinônimo ou vai trabalhar essas palavras. Normalmente, ela trabalha essas palavras mágicas aqui, beleza? Olha só, o planejamento visa aqui reduzir incertezas. Então, ao planejar, eu estou reduzindo incertezas. E o planejamento é essencial para problemas, ou seja, soluções e desafios. Então, planejamento é essencial para que eu tenha solução daquele problema caso aconteça. Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. Eu quero estudar para o IBGE. Escolhi o canal Levanta e Vai para continuar meus estudos. Pô, mas eu tenho que ter... Eu estou assistindo o Roberto, mas será que existe alguém com a didática melhor? Então, eu vou eleger aqui, vou pôr no meu planejamento um segundo canal. Vai que o canal dele sai do ar, alguma coisa do tipo, e aí? Então, eu vou planejar ter um step. Então, no planejamento, eu vou estabelecer, eu vou definir, programar, escolher o quê? Objetivos, as minhas metas, as minhas estratégias e está ligada diretamente às minhas tomadas de decisão. E qual é a diferença? Olha que coisa importante aí, hein? Olha que coisa importante. Qual a diferença entre objetivos e metas? Olha aqui, meta já deixei para vocês, ó. As metas é quando eu tenho mais detalhadas. Tomada de decisão e define a missão e visão da empresa. O que é a missão da empresa? É para o qual foi criada, é a minha razão de ser. E a minha visão é olhar o futuro. Visão é enxergar. Enxergar o quê? O futuro. Quando se fala assim, ó, a empresa tem uma missão e tem uma visão. Você que está estudando, tem uma missão e tem uma visão? Você tem uma missão? Ah, eu nasci para vencer na vida. Você nasceu para ser a minha razão de ser. Como é que você vai vencer na vida? Ah, eu vou planejar. Ok. E qual que é a sua visão? O que eu quero lá na frente? Eu nasci para nascer. Eu nasci para vencer. Mas eu tenho uma visão. E essa visão vai ser: primeiro eu vou aqui passar no IBGE, vou me estabelecer, depois vou continuar estudando, vou para um outro concurso aí. Agora não quero mais ser temporário, agora serei vitalício. Nem vitalício é o termo correto, mas eu terei estabilidade no serviço público. E aí eu vou conseguir ir para o meu forró, ir para o meu baile, depois que acabar a pandemia, e levanta e vai. Então, planejamento está aqui. E aí eu peço, de novo, vou chamar a sua atenção. Planejamento, eu vou planejar os meus objetivos, as minhas metas de formas detalhadas, vai me ajudar na estratégia, na minha tomada de decisão, pois irá definir minha missão e minha visão. Definir a mesma coisa, estabelecer e escolher. E não esqueça disso daqui, ó. O planejamento visa reduzir incertezas e essenciais para soluções, problemas e para desafios dentro da organização. Então falamos aí de planejamento. O que mais? Organização. A organização, olha aqui, ó, visa colocar em prática, dividir o trabalho e define responsabilidade. São as palavras mais do que chaves. Além disso, na organização eu tenho como executar, estruturar, alocar e também como distribuir. Distribuir o quê? Os meus recursos. Sejam ele mão de obra, sejam ele aí tecnológicos, por aí vai. Então a organização, a gente acabou, já estudamos bastante até aqui organização e não vou me alongar muito não. Eu só peço para você se atentar aí às palavras-chave. Então na organização estou executando, estou colocando em prática, estou
estruturando todo aquele meu planejamento. Estou dividindo o trabalho. Ó, faz isso, você faz aquilo, você vai dirigir esse tópico, você será o supervisor dessa área. Estou dividindo o trabalho, estou distribuindo meus recursos. Ao distribuir meus recursos, eu posso automaticamente definir responsabilidade, alocando algumas subnotificações dentro da minha hierarquia, dentro da empresa, da organização. Tranquilo, não vou me alongar porque já falamos bastante sobre isso. Agora sobre direção. A direção, olha só, aqui ó, já chamando sua atenção, é a comunicação pessoal, é a comunicação com as pessoas de forma pessoal. A direção é liderar, é como eu influencio as pessoas. Por que eu vou influenciar pessoas? Quando eu falo em direção, eu estou me comunicando com as pessoas. Por quê? Porque eu estou exercendo ali uma liderança. Para que eu exerço uma liderança? Para influenciar pessoas. Porque eu preciso influenciar pessoas. E eu vou influenciar pessoas com qual finalidade? Para buscar os meus objetivos. Calma que a gente vai ter aqui vai ter um slide um pouco mais aprofundado daqui a pouco, que nós vamos falar dos estilos de liderança. Então, calma aí, já está colocando essas informações, depois a gente vai detalhar como que se lidera. E a coordenação. Então, dentro da direção eu posso liderar, posso coordenar. E aí a coordenação, a ideia é o quê? É ajustes perante os problemas que visam ocorrer. Lembra, no PODC, que a gente já conversou, é cíclico, é dinâmico, não é estático. Toda hora está mudando, está acontecendo algo. Então eu tenho que saber coordenar quando tiver esses problemas. Então eu tenho que saber coordenar para ajustar. É o que faz o gerente de uma empresa. Então o gerente, o coordenador estão ali para ajustar. Deu um problema, chama o gerente, quero falar com o gerente. Uma vez você já falou isso, deixa eu falar com o gerente que eu estou com um problema aqui. Ele vai ter que resolver isso para mim. Então a ideia da direção principal é essa. E o controle. O controle aqui é um processo de medição. Um processo de medição. Então o controle vai definir padrão. Definir padrão é o que? Analisando aí o desempenho para que eu obtenha o desempenho. Então eu vou definir dessa forma, desse jeito, para que eu consiga ter um maior desempenho. Além disso, o controle eu vou monitorar. Monitorar nada mais é do que acompanhar. Então, o seu gerente na empresa está monitorando o seu trabalho. Por quê? Porque ele está acompanhando, ele está exercendo o controle. Eu vou também avaliar para verificar os resultados. Será que aqueles resultados eram esperados, eram alcançados? Será que para obter esse resultado ele foi eficaz ou ele foi eficiente? E se preciso eu vou corrigir. Então, anote, são os termos-chave ao falar do controle. Vou definir padrão, monitorar, avaliar e corrigir. E controle está ligado diretamente com o processo de medição. Por quê? Porque eu vou aferir desempenho, vou acompanhar como é que está sendo feito e vou verificar se está tendo resultado. Oh, show, bem tranquilo, vamos à frente aí. E agora nós vamos falar de motivação, comunicação e liderança. Então, agora um novo tema que está de acordo com o seu edital. Tem muita coisa para se estudar aqui, gente, mas muita coisa mesmo. Eu, conforme já falei para vocês, vou tentar aqui ser o mais sucinto e direto na veia. Serei aqui um vampiro não vampiro para sugar, não. É para já ir direto na veia para jorrar o sangue de informações principais. Daqui a pouco nós vamos estudar a lei a lei de Pareto, o diagrama de Pareto.
E a gente vai trabalhar muito isso. Eu tenho que saber onde eu tenho que bater. Então eu tenho que saber liderar, tenho que saber me comunicar. E eu ainda mais tenho que motivar. Então eu espero que nos vídeos esteja acontecendo isso. Estou sabendo me comunicar com você. Além do mais, espero que esteja dando uma pitada de motivação para você. Levanta e vai. Então vamos começar a análise aqui. Olha só, deixa eu me ajustar aqui na tela para ficar aqui para poder acompanhar você. Então, vamos lá, vamos começar por liderança. O que vem a ser liderança? O que ela vai me ajudar dentro da organização? Então, a liderança nada mais é a utilização de poder. Então, deixa eu pegar a caneta amarela, fica mais fácil. Então, é a utilização do poder com uma finalidade, ou seja, para influenciar pessoas. Então, liderança, eu vou me utilizar do poder, daquele controle que eu tenho ali, para influenciar pessoas. Porque quando eu estou influenciando pessoas, eu consigo obter um melhor resultado, um melhor desempenho. E atenção aqui, ó, atenção na relação chefe e líder. Existe diferença, meu amigo? Ou se existe, isso aqui grita demais na prova, mas grita muito. Você é chefe ou você é um líder? Ou você é chefe e líder ao mesmo tempo? Cuidado, pode ou não ser a mesma pessoa. Meu querido e minha querida, a CESP ama fazer pegadinha com essa relação chefe e líder. Pode ser a mesma pessoa? A mesma pessoa pode ser um líder e chefe ao mesmo tempo? Pode. A pessoa pode ser chefe, mas não consegue ser um líder? Também pode acontecer. Ela pode ser um líder, mas não é chefe? Pode ser também. Então eu coloquei algumas imagens aí para você e a gente vai trabalhar muito isso daqui, porque é muito cobrado e acontece muito nas empresas. Inclusive eu vou até contar um caso aqui, porque aconteceu comigo também. Vamos lá, primeiro vamos entender. Olha aqui o primeiro desenho para vocês. Eu tenho aqui, ó, o sucesso. Aí eu tenho aqui uma pessoa ajudando todo mundo para alcançar o sucesso. E aqui eu tenho uma outra que não faz nada, só manda. Vai, só na chicotada. Ou você faz ou eu te mando embora. Ou você faz e não terá aumento. Vai, 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 vai. E aí, meu amigo? Você consegue verificar nesse desenho aqui quem é o chefe? Esse cara é chefe ou líder? E esse aqui, ó, é o chefe ou é o líder? Querido, líder, ó, líder, ele vai liderar pessoas. O chefe vai trabalhar apenas na questão de ordenar. Então, bem sucinto e não sendo bem técnico aqui. O líder, ele influencia pessoas. O chefe manda. O cara faz porque sabe que se não fizer vai ser mandado embora, vai se complicar. Já quando o líder solicita, o cara faz com prazer, o cara faz com amor. Olha só aqui, ó, o líder, ó. De novo aqui o líder, ó, o líder ajudando a pessoa a chegar ao sucesso. E o boss? O boss só fala, sobe aí, se vira, meu irmão. E segue o barco, levanta e sobe, levanta e vai. E eu gosto muito de, nessa parte aqui, correlacionar. Quando eu trabalhava numa empresa há muito tempo atrás, eu tinha um chefe que ele era chefe. Por isso eu já falei chefe. Só chefe. O pessoal não trabalhava contente, trabalhava ali porque ele era na chicotada, ele não sabia ser líder, ele não sabia, então faltava essa característica. Tanto que no Amigo Secreto foi dado para ele um livro, era alguma coisa secreta que você não sabia quem que mandava, um terceiro, era uma coisa que o pessoal inventaram lá. Mas é assim, o que acontecia?
como ser líder e influenciar e liderar pessoas. Deram esse livro para ele, cara. E ele, legal, livro muito bom, tal. Eu não sei se ele se tocou, se ele leu o livro, porque ele continuou do mesmo jeito. Ele continuou chefe e não líder. E aí, passado um período, nessa mesma empresa, eu tive um outro que era chefe e líder ao mesmo tempo. Então aqui eu trabalhei com uma pessoa que era chefe e líder. Ele era o chefe do departamento, era o diretor que a gente trabalhava, era a área de venda. O cara cobrava as metas de venda, só que o pessoal se esforçava para bater porque gostava do cara. O cara sabia liderar. Então, assim, ele era do tipo do cara que ele falava assim, eu quero que vocês pulem dessa janela. O pessoal pulava, o pessoal seguia ele. Por quê? Porque ele sabia liderar. Então você não via ele gritando nunca com ninguém. Você não via ele nunca ali discutindo, não, gritando, mandando. Ele sempre chamava, falava assim, você me apresentou esse relatório, por que você não fez dessa maneira aqui nessa venda? Aí a pessoa falava, aí ele falava, puta, eu não tinha pensado nisso, ele conversava. Então ele acabava te orientando de uma forma que você aprendia. Então o cara era chefe, líder, era um professor. Então ali era muito bom trabalhar com ele. Quantas vezes eu ia lá, chefe, me ajuda aqui. O que eu faço aqui? Aí ele falava assim, você tem já tem uma pré-estabelecida, alguma saída, alguma solução? Eu falava, eu posso fazer isso ou posso fazer ou isso? E ele dizia, qual que era a consequência se você tomar o caminho A? E o caminho B? Então ele ia sempre colocando. Quando eu não sabia responder, ele dava a resposta, ele mostrava. Então era diferente. Então, às vezes, era até legal levar um problema para esse líder, porque além de ele me mostrar a resposta, ele me ensinava como chegar àquilo. Naquele outro chefe lá, que era só chefe, a gente mal falava com ele. Porque ele, primeiro, ele não sabia resolver. Ele falava, fala com fulano. Vai lá falar com fulano, esse é o departamento dele. E ele não estava nem aí. Captou a diferença? Show? Então vamos adiante aí. Então cuidado, a banca sempre vai trabalhar a ideia de chefe e líder. Porque isso está envolvido com a liderança. E lembra, na liderança tem-se a utilização do poder para influenciar pessoas. Cuidado, um chefe influencia pessoas? Um líder influencia pessoas? Saiba disso, já se conversamos. E é a mesma pessoa? Pode ser ou não é? Falamos disso já. Então não tem como você errar. Professor, você falou então do cara que é chefe e você falou de um cara que é chefe e líder ao mesmo tempo. Mas você falou de um cara que é líder, mas não é chefe. Eu quero exemplo para eu poder enxergar na prova. Então, pessoal, o líder é aquela pessoa que às vezes ele não é o chefe, ok? Mas é aquela pessoa que todo mundo gosta de recorrer para pedir alguma forma de ajuda. Todo mundo gosta de se comunicar com ele porque ele sabe como ser um líder. E eu também vivenciei isso. Olha só, lembra daquele cara que era só meu chefe? Então era o chefe. E a gente tinha um gerente. E esse gerente era um líder nato. O cara era muito bom, era um líder nato. Ele era um gerente de outro departamento, que a empresa era uma multinacional, mas não tinha nada a ver com o nosso departamento, com a gente. Mas a gente cansava de ir lá, fulano, dá um help aqui, cara, a gente tá com essa dificuldade. Ele falava, faz isso, mas cuidado com isso, tal, tal, tal. E aí, às vezes, gerava ciúme aqui do chefe. Mas aí você dá vontade de falar pro chefe, se eu for para você, você não resolve merda nenhuma, então nem vou falar com você. Mas a gente não falava. Captou a ideia? Tranquilo? Vamos então adiante. Vamos aqui falar um pouquinho, ainda dentro da liderança. Olha aqui coisas interessantes que eu preciso conhecer. Quando eu falo do chefe, basicamente o que eu já falei para vocês, só que agora esquematizado. Ele dirige empregados, depende da autoridade, inspira medo, diz eu, só eu, culpabiliza pelas falhas, sabe como se faz, usa pessoas, fica com os créditos, ordena, diz e vão. Então aqui, de forma bem genérica. Agora o líder vai treinar,
dá de boa vontade, gera entusiasmo, diz nós. Fala, nós vamos chegar a um resultado. Quantas vezes eu vi aquele meu chefe ali falando, senta aí, ele me chamava de Robertinho, senta aí, Robertinho, chama fulano lá que trabalha com você, vamos aqui fazer um brainstorm. Ele falava desse jeito, brainstorm. Daqui a pouco a gente vai trabalhar o que é o brainstorm. Vamos aqui fazer uma tempestade de ideias, vamos ver onde a gente chega aqui ao resultado. Cara, era gostoso sentar ali e conversar com aquele chefe. E aí ele corrigia nossas falhas, vocês erraram aqui porque vocês fizeram isso. Presta atenção, veja que tem outras saídas. Você não erra mais. Mostra como se faz, desenvolve pessoas, olha aqui, ó. Ele acaba fazendo você crescer profissionalmente. Ele dá crédito para você. Quantas vezes aquele chefe que era líder, ele chegava, pessoal, a gente conseguiu abater a meta aí graças ao cliente de fulano. Foi essencial, e não só de fulano, mas de outro fulano também lá. Nós fizemos a reunião, então ele dava o crédito para a pessoa assim, na sala de forma aberta, o pessoal sorria, era muito legal. Ele pergunta, mesmo sabendo a resposta, ele pergunta, só para verificar se você consegue acompanhar o raciocínio. E sempre vamos para cima. E nunca diz, vai você e se vira. Então vamos para cima. Vamos lá fazer aquela venda, vamos conseguir. Você quer que eu vou visitar o cliente junto com você? Precisa de ajuda? Tá com dificuldade? Quantas vezes eu falei, porra, chefe, aquele cliente é chato, tem umas pessoas lá duro na queda. Não, então eu vou com você lá e vou quebrar essa barreira e aí depois você segue com o atendimento. Captou? Olha a diferença. E aí, queridos, vamos fazer aqui. Coloquei duas questõezinhas aqui para a gente trabalhar, só para ver se a gente salvou a ideia. Então olha aqui, ó, questão que a CESP cobrou. Liderança é definida como a influência exercida àqueles que possuem autoridade formal na organização. Então a liderança é definida como influência exercida por aqueles que possuem autoridade? Não, é o chefe. Então essa questão aqui está errada. Vamos ver se é isso mesmo? Olha, gabarito, quem exerce essa autoridade é o chefe, não é o líder. Olha a outra aqui da CESP aí. Nas organizações, o líder define-se pela autoridade que lhe é delegada. O líder se define pela autoridade? Tá aqui já gigantesco aqui para vocês, mas lógico que não. Então o gabarito está errado. Tranquilo? Espero que aí você esteja gostando dessa parte da liderança. É muito boa essa parte. Se você trabalha em empresa, você visualiza isso. Então essa parte do estudo da administração é legal, gostosa. Então, vamos lá, adiante. Aqui, meus queridos, vamos falar agora dos tipos e fonte de poder. Quando a gente fala tipos e fonte de poder, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que existe o poder coercitivo, o poder de recompensa, o poder legítimo, o poder de competência e o poder de referência ou carismático. E eu já falo para você, a VUNESP ama cobrar aqui essas diferenças. Então nós vamos trabalhar, pode aparecer na prova como fonte ou tipo de poder. O que é o poder coercitivo? Esse poder aqui, ó. Então vamos começar analisando o poder coercitivo. O nome já ajuda. É aquele poder baseado no medo. A pessoa se submete ao poder por outra pelo medo das consequências que podem ocorrer dentro daquela organização. Então, olha só, quando eu falo do poder coercitivo, eu estou falando de aplicações de sanção se eu não fizer tal mandamento. Então, o poder coercitivo impera a força, o medo, as consequências daquele comportamento negativos, consequências do comportamento negativo e gera aplicação ou tem o medo da aplicação de sanções. Então esse é o poder coercitivo. O poder de recompensa, o nome também ajuda muito.
é aquele que é incentivado através de salários, de bônus, uma folga extra. Ó, se você conseguir bater essa meta, eu te dou aí uma sexta e uma segunda. Para você ficar 4 dias fazer sua viagem com a sua esposa, com o seu marido, para aproveitar porque você bateu a meta. Isso aí é uma recompensa. E aí te estimula muito. Show? Então essa é a ideia. Então assim, o poder de recompensa visa alterar o comportamento das pessoas de maneira positiva. Essa é a ideia principal. E aqui, do poder legítimo. Então assim, pessoal, poder coercitivo de recompensa, quando cai, se acerta porque é bem fácil de visualizar. Agora vem o que normalmente as bancas gostam de cobrar, é o poder legítimo. Trata-se de uma posição hierárquica e formal na organização. E é a aceitação social da autoridade de um cargo que possui. Então, anota aí, poder legítimo, vem de legitimidade. Então, é aquela posição naquela hierarquia na organização. Show? Então, essa é a ideia. É legítimo. Você está ali. Poder de competência. Esse é muito legal e muito cobrado. Quando fala poder de competência, é quando eu tenho aquela habilidade específica. Então eu possuo um know-how. Então eu sei como fazer. Eu sou o diferente naquele assunto. Então eu tenho um poder de competência. E na empresa que eu trabalhava, eu passei por isso. Por quê? Porque eu sempre lembro dele. Tinha uma pessoa lá que ele era o cara do Excel. Quantas vezes a gente pedia ajuda para ele? Bolão da Mega Sena. Bolão da Mega Sena, aquele bolão de final de ano, o cara fazia uma planilha animal da Mega Sena que todo mundo, eu imputava, eu ficava responsável em imputar os jogos no Excel e já dava tudo. Então, conforme ia sorteando, você ia colocando número no Excel, ele já dizia quantos você acertou. Só era chato que você tinha que ficar imputando os números, mas era muito bom, porque a gente fazia um bolão, cada um jogava ali 5 números, acho que 10, 30 pessoas, mas era muito bom, muito bacana mesmo. Por quê? Porque aquele cara tinha um know-how, assim como dentro dessa organização que eu trabalhava, tinha pessoa que tinha know-how na área de sistema, tinha pessoa com know-how para fazer um atendimento diferenciado, e por aí vai. Beleza? E o poder de referência ou carismático. Às vezes cai na prova poder carismático. Então trabalha-se na identificação de uma pessoa por esta possuir recursos ou traços desejáveis. Desejo de se parecer com ele. Então, percepção positiva das pessoas. Então vamos aqui com calma nesse poder de referência ou carismático. O que significa? É carisma. Então você se espelha na pessoa. Então você vê aquele líder e fala: um dia eu vou ser um cara que nem ele. Um dia eu serei um profissional como aquele líder. Eu vou estudar, vou fazer ali faculdade de administração, vou aprender inglês, vou fazer aí uma pós-graduação. Eu quero ter esse know-how dessa pessoa. Então você se espelha nela no dia a dia e acaba se incentivando. Isso acontece? Acontece muito, acontece em todas as áreas. Cuidado, poder de carismático não é inveja. Não é isso, tá? É uma identificação. É uma identificação que às vezes a pessoa possui uns traços que me agrada. E eu digo, nossa, eu tenho muito a aprender com essa pessoa. É igual professor. Quem sofre muito isso é professor. O aluno se identifica com aquela didática daquele professor. E o aluno fala: pô, eu gostei da didática daquele professor. Se aquele aluno tem desejo de ser professor, ele vai se espelhar naquele professor que ele admira, que ele acha: aquele cara é um poço de conhecimento. Pô, como é que ele adquiriu tanto conhecimento? Vou perguntar, vou aprender com ele. Por quê? Porque
é o poder, aquela pessoa detém o poder de referência, ele é uma referência para a organização, é o poder carismático. E aqui eu conto para vocês, de forma bem rápida mesmo, quando eu quis me tornar professor. Por quê? Porque tinha um professor que tinha esse poder carismático, e foi nele que eu me espelhei muito. Então lá estava eu na faculdade, eu estava terminando a faculdade de administração de empresa, e aí eu fui fazer, acabado de terminar a faculdade de administração de empresa, fui fazer um cursinho preparatório presencial. E aí me deparei com um professor lá, na faculdade de administração eu tive direito, tive muito direito empresarial, e eu odiava direito lá na minha faculdade. Deixa eu só arrumar essa tela que ficou aqui para voltar com vocês. E aí, então vamos lá. E aí, meus queridos, só para vocês visualizarem aqui, deixa eu voltar na tela aqui. Olha só. E aí eu terminei a faculdade de administração, fui fazer um cursinho preparatório na época e tive aula com um professor específico lá. E eu gostei da didática do professor. Eu odiava direito, só para você ter uma noção, não gostava de direito. E aí, nesse cursinho, tinha aula de direito. Aí o cara me mostrou o direito de outra forma, que eu não tinha visto na faculdade de administração. Tanto que logo em seguida, olha só o que é o poder de carisma, gente. Poder de referência. Eu fiz faculdade de direito. Fiz faculdade de direito. Tanto que eu gostei da abordagem daquele professor, me espelhei naquele professor, a carisma dele me conquistou. Fui lá e fiz a faculdade de direito, fiz pós na área de direito, 3 pós na área de direito aí, mas enfim. Por quê? Porque teve um poder de carisma ali atuando. E aí que bom, que aí eu me especializei e tal, e estou aqui com vocês trabalhando essa matéria. Tudo bem? Então acredito aí, deixa eu voltar aqui. Com isso aí a gente trabalhou bem essa questão do tipo de poder. Acredito que com isso aqui você consegue. Então, ó, só para a gente passar o rodo aqui. Coercitivo, força, toma, toma, toma. Eu que mando. Eu tenho o poder. Coercitivo, você obedece. Cala a boca. É assim que funciona. Poder de recompensa. Meu amigo, se você fizer isso, você vai se dar bem comigo, hein? Poder de recompensa. Algo positivo. Poder legítimo. Eu tô ali porque, ó, é legítimo, o pessoal aceita só aquela posição sua. Por isso que legítimo. Então eu tenho aquela aceitação social da autoridade que um cargo possui. Todo mundo aceita. Poder de competência, palavra-chave, know-how. Eu tenho aquele poder de fazer de forma diferente. E o poder de referência ser a referência ao poder carismático. Legal? Vamos adiante aqui. Quais? Deixa eu sair da frente aqui. Opa, sair da frente, mas cadê o slide, professor? Eu estava copiando. Eu sei, já você está me xingando aí, né? Eu sei. Então volta para o slide aí. Beleza. Então, meus queridos, vamos trabalhar aqui essa ideia aqui da teoria da liderança. E como é que funciona essa teoria da liderança? O que eu preciso saber? Como é? Como foi? Para onde vai? Então, olha só. Quando a gente fala teoria da liderança, nós temos a teoria dos traços, a teoria do comportamento, ou teorias comportamentais, e teorias contingenciais. Cai muito em prova essa teoria, mas demais. Vamos saber. Vamos atuar. Vamos atuar não, vamos explicar, fazer você entender. Quando a gente fala das teorias contingenciais, já anota isso aqui, ó, é a mais atual. Show? Às vezes eles perguntam isso, a CESP já perguntou. Mas vamos lá. Teoria dos traços. Olha só, traços. O nome veio que vai ajudar você. Está ligado ao foco nas características e personalidade do líder. Então, teoria dos traços. Eu estou falando de liderança. Ok? E aí, o que diz essa teoria dos traços? O foco daquela liderança é somente nas características e personalidade do líder. As pessoas
nascem como líderes. Então, teoria do traço está ligado a uma questão, vamos dizer assim, ó, hereditárias. Então, as pessoas nascem como líderes. A liderança é determinada por traços físicos de personalidade. Olha lá, líder nasce líder. Então, a pessoa é líder porque ela nasceu para ser líder. Já era dela ser líder. É genético. Ela é líder porque ela nasceu líder. Ela nasceu para ser líder. Ponto final. Ela não foi forjada no fogo. Ela não foi feita. Ela já nasceu líder. Então, teoria dos traços. Então, para você lembrar na hora da prova, se perguntar, porque o que a CESP faz? A CESP joga uma característica e pergunta depois, qual das características das teorias da liderança esse chefe estaria ligado? E aí, se falar traços, ó, traços genético, traço. Lembra disso? Traços. É a genética dele. Faz essa ligação. No termo correto, técnico, não é genética, mas é para você captar. Tudo bem? Então, olha só. Quando você tá lá na balada e seu amigo fala, meu, tem uma mina ali querendo te conhecer. Qual é a primeira pergunta que você faz? Seja sincero. Qual é os traços dela? Captou? É bem um exemplo bem aí, fugindo da administração, mas você não esquece mais. Qual é o traço dela? Qual é? Como é que é? Ela é assim, assado? Como é que é? Show? Então, tá aqui. Então, essa é a teoria dos traços. Teorias comportamentais. Olha que o nome também te ajuda bastante a não confundir. Aqui é no foco no estilo de liderança diante dos seguidores. A liderança pode ser aprendida e desenvolvida por meio de estudo e comportamento dos líderes. Então aqui o líder aprende a ser líder. Então o foco está no estilo de liderança daquele cara, diante daqueles seguidores. E essa liderança pode ser aprendida. Então, teoria dos comportamentais. Teorias contingenciais. Foco na adequação do comportamento do líder às diferentes características situacionais. Ah, meu amigo, aqui o pau vai quebrar agora. Por quê? Porque não existe um melhor estilo de liderança. Não existe o líder sorridente. Só o líder sorridente sempre vai dar certo. O líder que sabe contar piada. Então assim, não existe um melhor estilo. Existe um conjunto de características que vão fazer ele ser líder. Então tudo depende das circunstâncias contingenciais ou situacionais. Então aquela situação é o que eu vou saber. O líder sabe resolver naquela situação, e se for outra situação, ele sabe? Sabe. Então olha só, exemplo básico aí. Às vezes você, vamos dizer assim, um líder lá, chefe líder de uma loja, chega aquele cliente chato. Eu quero falar com o dono da loja. Aí o cliente já fala assim, você sabe com quem você está falando? Eu sou isso. E o líder sabe contornar aquela situação. Ele não entra na vibe daquele cara. Sabe quem está falando. Ou uma pessoa mais leiga. O líder chega, não se impõe como líder daquela empresa, daquela loja. Ele vai no mesmo nível daquela pessoa mais simples. A pessoa gosta de ser atendida por aquele líder. Fala, o cara resolveu, o cara é legal, e o cara não se impôs. Por quê? Porque ele sabe trabalhar situações a situações. Olha só aqui, ó. Eu coloquei para vocês aqui, ó, situacionais, ou seja, presta atenção. Irá ter como base as circunstâncias, o momento, a experiência e a maturidade. Então, questão situacional, uma liderança situacional, como já caiu na prova, vai ter como base o quê? Situação, aquele momento. Para resolver aquele momento lá, aquela situação de momento, tem experiência envolvida, tem maturidade envolvida? Tem. Captou a ideia? Vamos fazer uma questão, ver se você entendeu.
na perspectiva da teoria de traços, que compreende a liderança a partir das características pessoais dos líderes. Os atributos pessoais são inatos e capazes de exercer influência sobre as pessoas, o que diferencia os líderes dos demais. E aí? Certo ou errado essa questão? Então vai lá, com calma, lê de novo, dá uma pausa aí e responde. Questão muito boa, hein? Lógico, eu sei que na sua prova vai cair lá de múltipla escolha. Como aqui é aula de teoria, essa questão é só para a gente treinar. Quando a gente for fazer aula de exercício, aí sim a gente trabalhar B, C, D. Aqui é só para você ter uma noção. Então vamos lá. Vamos devagar aqui e vem comigo. Na perspectiva da teoria dos traços, que é essa daqui, ó. Lembra do traço das pessoas? Que compreende a liderança a partir das características pessoais do líder. Os atributos pessoais são inatos e capazes de exercer influência sobre as pessoas, o que diferencia os líderes dos demais. E aí, certo ou errado? E aí, se você colocou certo, com certeza você acertou. Lembra, ele sempre vai jogar para você uma palavra-chave do que a gente está trabalhando aqui. Então ele jogou a palavra-chave para vocês aqui, que é o que? Na perspectiva da teoria dos traços, que compreende a liderança a partir das características pessoais do líder, os atributos são inatos, ou seja, já pertence a ele, nasce com ele, então teoria dos traços. Show? Tranquilo? Lógico que a gente vai ter aula de exercício e a gente vai trabalhar com muito mais a fundo esses termos aí. Então, com isso aí, eu vou finalizar essa aula 2. Eu havia dito no vídeo 1 que talvez seriam 3, eu acho que vai ser mais. Tem muita coisa para se analisar aqui. Só para você ter uma ideia, enquanto você está aqui, deixa eu olhar. Ó, eu parei, deixa eu só ver aqui, deixa eu só fechar aqui o slide. Ó, a gente parou, só para você ter ideia, gente, a gente parou no slide 24. Nós temos aí, quer ver, ó, fica aí comigo, não vai embora não, só se você quer aprender administração, tá interessado, continua mais uns minutinhos aí, ó, é que eu já separei aqui as questões, tá aqui. Por enquanto, nós já estamos com 71 slides, 71 slides. E até agora, nós estamos na parte 2, eu parei aqui no slide 24. Enfim, eu não sei quanto tempo quantos blocos nós teremos, mas eu vou gravar todo de acordo aí com o edital, conforme eu tenho feito com todos os conteúdos. Tudo bem? E aí, você sabe, deixa seu comentário, se está gostando aí, não está gostando, se está te ajudando, levanta e vai, te vejo na parte 3 logo mais. Valeu, até mais.